Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram... Perdão. Marcos 5, estou lendo 15. Perdão. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, mesmo usando correntes. Muitas vezes, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que numa montanha, perto dali, havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Jesus deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram montanha abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e num seu perfeito juízo. Palavra da nossa salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados, amados, vamos cantar o hino. Qual o hino que nós vamos cantar? Seja livre. Amém. Irmãos, vejam o Evangelho de hoje. Aquele homem estava amarrado, estava acorrentado, não estava livre. Vivia nos cemitérios, se cortando, tentativa de suicídio. Veja o que o diabo faz na vida, quando ele consegue amarrar a vida da pessoa, quando ele consegue acorrentar a vida de alguém. O que acontece na vida da pessoa? Você não pode aceitar amarras na sua vida. Você não pode aceitar correntes na sua vida. Você não pode aceitar em nome de Jesus. Você não pode aceitar. Você nasceu para ser livre. Porque Jesus, ele já libertou você na cruz do Calvário. Você não pode aceitar que força inimiga, diabólica, prevaleça na sua vida. Você não pode permitir que espírito de medo, espírito de depressão, espírito de angústia, espírito de dúvida, venha amarrar você,
vem atormentar você. Por isso cante este hino a Deus. Cante este hino. Cante porque você é livre diante do Senhor. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. Já era. Livre em Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Deus me diz, eu tenho autoridade e força pra pisar em serpentes e escorpiões ou ordenar. Com poder vão sair da minha frente. Decreto a falência da serpente. Estendo as mãos, o mal vou expulsar. Igreja. Vou louvar e o inimigo fugirá. Através de mim eu sei sim que vidas serão libertas e algemas vão cair. O poder dessa unção vai haver libertação. Agora, em nome de Jesus, agora. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. Já era. Já era. O inimigo não pode mais nada contra você. Está amarrado em nome de Jesus. Metido do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, coberto com suas penas, seguro estarás. Nem peste, nem seta, nem mortandade te assolarão. Praga alguma. Praga alguma chegará à tua tenda, não. Seja livre, seja liberto. Seja livre, seja liberto. Seja livre do pecado das amarras. Seja livre. Seja livre, seja liberto. Profetiza. Seja livre, seja liberto. Seja livre das cadeias do inferno. Seja livre. Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu. Já era. Já era. Já era. Perdeu. Perdeu. O inimigo perdeu. Em nome de Jesus, já perdeu, já perdeu. Amém? Amém. Quem ganha, quem é vitorioso na tua vida? Como chama o teu Deus vitorioso? Jesus, Jeová o seu Pai, Yeshua seu Filho, o Espírito Santo, Ruach Kadosh, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, perdeu, Satanás perdeu. Perdeu. Esperava um amém da igreja. Amém, glória a Deus. Tem hora que a igreja, só por misericórdia. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos. Forte, toda a igreja. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então Satanás não está acima de mim. Satanás está abaixo. Debaixo dos pés. É igual o tapete, você tem que pisar nele. É o lugar dele, está derrotado. Então você não tem que ter medo do Satanás, não. Ai, meu Deus, está aparecendo à noite uma mão invisível, um vulto na minha casa. Repreenda em nome de Jesus, que ele sai correndo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para expulsar demônio, para curar enfermo
para libertar aquele que está escravo, aquele que está amarrado. Amém, igreja? É promessa de Deus. E Deus não é homem para... mentir. Deus não é homem para... Mentir. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir. Se ele diz aqui através de Paulo em Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É promessa de Deus. Então ele não está acima, ele está abaixo. E a obra dele está abaixo. Tem que pisar na obra dele. A doença é obra de Satanás, pisa na doença. Em nome de Jesus. A depressão é obra de Satanás, pisa na depressão. Ora, se a Bíblia diz que o Deus da paz vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés, significa o quê? Que tudo que é obra de Satanás tem que também estar debaixo dos pés, igreja. Então, coragem, força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que vocês proclamaram tão bonito agora? Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está comigo, conosco. Segundo a Bíblia, no plural, mas pode colocar para você. Toma posse para você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus dos exércitos está comigo, está com você, Ele está em nosso meio, então nós somos mais que vitoriosos em Cristo. Agindo Deus, quem impedirá? Qual o demônio do inferno que vai impedir que você tenha um emprego melhor, que você tenha um salário melhor, que tenha uma casa melhor, que tenha um relacionamento bom, bonito, maravilhoso, abençoado, que tenha saúde, prosperidade na sua mesa? Qual o diabo que pode impedir? Qual? Hã? Qual o demônio que pode impedir? Nenhum inimigo pode. Por quê? Agindo Deus. Agora, querido, para acontecer tudo isso, vamos para a primeira leitura. Aqui na igreja, às vezes, a gente proclama sempre aquelas histórias bonitas da Bíblia, né? De vitória, de que Deus agiu, de que Deus abriu o mar, de que Deus fez sair água da rocha. Glória a Deus. Tudo isso Deus faz. Mas a primeira leitura de hoje é uma leitura forte, igreja. Ontem para o povo de Israel. E hoje para a igreja de hoje. Ou seja, a nossa igreja. Eu não estou preocupado com a igreja tal, estou preocupado com esta igreja. É esta minha igreja. É esta minha família. É esta minha casa. O que acontece na casa dos outros não me importa. O que importa é o que acontece na minha casa. E esta palavra é muito forte. Veja o que Deus permitiu que acontecesse na vida do povo de Israel. Pela dureza do coração do povo. O povo abandonava Jeová, o Deus que abriu o mar, o Deus que deu o maná para alimentar o povo no deserto, o Deus que fez sair água da rocha e adorar ídolos, como um bezerro de ouro. Êxodo 32. Era um povo de cabeça dura. Um povo que abandonava Deus com facilidade, irmãos. Por isso que não me assusta quando pessoas abandonam Jesus. Quando as pessoas abandonam a igreja. Não me assusta, me entristece, mas não me assusta. Porque é bíblico. Olha a primeira leitura de hoje. O que eu fico triste é quando alguém abandona a casa de Deus, mesmo que a pessoa diga assim: não, mas olha, eu continuo orando em casa. Não, mas eu continuo lendo a Bíblia em casa. Você continua lendo a Bíblia? Glória. Continua orando? Glória. Mas na tua casa não tem um altar desse aqui, ou tem? Tem ou não? Na tua casa não tem a Santa Eucaristia, que é o pão do céu. E Jesus diz: quem comer deste pão, viverá eternamente. Então uma pessoa que não vem à casa de Deus adorar a Deus, e não vem participar da Santa Ceia, irmãos, corpo e sangue de Jesus, é uma pessoa que vai esfriando. Ela vai esfriando, ela vai ficando fraca. É uma ovelha que vai aos poucos se afastando do rebanho. E a Bíblia diz, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: cuidado, sejam sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, procurando. Veja que ele procura a quem devorar. Satanás, quando ele sai para destruir, ele fica procurando a quem vai devorar. É como um lobo diante de um rebanho de ovelhas. O lobo não ataca o rebanho, porque ele sabe que tem um pastor. E o pastor tem um cajado para bater nele. Tem um cachorro, geralmente ali um guarda, que é um cachorro. O lobo não ataca o rebanho,
O que o lobo faz? Olha a tática do lobo. Ele vê aquela ovelha que está fraca, faminta, desanimada, fraquinha, que não consegue mais acompanhar o rebanho, vai ficando para quê? Vai ficando para trás. O rebanho continua indo. A ovelha fraca vai diminuindo o passo e vai ficando para trás. Daqui a pouco ela se separa do rebanho. Pronto, é o que diz a Bíblia. Se torna uma presa fácil do maligno. Entende, igreja? Então, meus amados, nós não podemos nos afastar do altar de Deus. É obra de Satã, é obra do inimigo isso. Porque ele sabe que quanto mais a ovelha está fraca, se torna uma presa fácil dele. E a Bíblia diz, irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que quando Jesus voltar em glória, a igreja vai ser arrebatada para o céu. O povo de Deus vai subir para a glória e se encontrar com Jesus nas nuvens. Se a pessoa não está no rebanho, se aquela ovelha não faz parte do rebanho, no dia do arrebatamento, a igreja sobe e aquela ovelha fica para trás. Aí vai acontecer a grande desgraça. Irmãos, é sério. Vejam o que Deus diz. O povo é de coração duro. Quanta coisa que Deus permitiu que Israel enfrentasse, passasse na primeira leitura, como vocês viram aqui. Por quê? Por causa da dureza do coração. Olha o que Deus diz. Dirá o Senhor: o que é para a morte vai morrer. O que é para a espada vai sofrer pela espada. O que é para a fome vai passar fome. O que é para ser escravo vai ser escravo. Olha lá. Morte, espada, fome e cativeiro. É isso que acontece na vida daquela pessoa que não busca Deus, que não busca o Senhor. Morte, espada, fome e cativeiro. A pessoa vai ser um morto-vivo. Sabe aquela pessoa desanimada, aquela pessoa que não tem ânimo para nada? É bíblico. Espada. Inimigos se levantarão com a espada contra essa pessoa. E ela vai ser sempre derrotada. É uma derrota atrás da outra. Está se levantando de uma derrota, vai cair de novo noutra derrota. Porque a espada do inimigo se levantará. Depois a fome. Irmãos, hoje eu vi uma cena na TV, num campo de refugiados, eu acho que de sírios, não sei que país, acho que na Turquia, enfim, não sei. E a pessoa que estava gravando lá, falando, olha que absurdo. Ele se aproximou assim, crianças, catando lixo. Lixo. Do lixo. Não era apenas o lixo. Era lixo do lixo. Entendem? Não era apenas resto de comida. Já era lixo do lixo. E elas falaram, é a única coisa que tem para comer. Por quê? Você fala, mas por que Deus permite? A palavra de Deus diz, irmãos. Por que Deus permitiu que Israel passasse por tudo isso? Morte, espada, fome e cativeiro. Por quê? Aqui, ó, coração. Não entendi. Dureza de? Toda a igreja. Dureza de coração. Se a igreja não for uma igreja temente a Deus, não for uma igreja apaixonada por Jesus, convertida a Cristo, nós vamos passar também, irmãos, pela morte, pela espada, pela fome, pelo cativeiro. Tenhamos o coração novo. O Senhor, Ele diz em Ezequiel 37, eis que vou tirar o coração, 36, eis que vou tirar o coração de pedra e vou colocar no lugar um coração de carne. Então peça ao Senhor hoje. Senhor, eu tenho um coração de pedra, eu sou difícil. Eu sou uma pessoa difícil de relacionamento, Senhor. Às vezes nem eu mesmo me suporto. Quantas vezes que eu já ouvi isso de pessoas? Reverendo, às vezes eu não me suporto. Eu não me suporto. Eu sou uma pessoa difícil. Eu não tenho compaixão das pessoas. Eu não tenho paciência. Eu sou estúpido, estúpida. Eu magoo, eu mato pessoas que eu amo. Eu recebi hoje no Instagram uma frase que eu achei assim, olha, tremenda. Olha o que diz a frase. Quer ver só um minutinho? Olha o que diz a frase. Presta atenção.
Presta atenção se tem tudo a ver com essa. Olha isso, olha essa frase. Se tu não tratares daquilo que te feriu, correrás o risco de sangrar em cima de quem não te feriu. Se tu não tratares daquilo que te feriu, correrás o risco de sangrar em cima de quem não te feriu. Às vezes você, meu amado, minha amada, você derrama sobre pessoas que não têm nada a ver com o problema, ou pessoas que amam você e não tem nada a ver com a situação que você está enfrentando, que outras pessoas criaram. Você faz sangrar aquela ferida. Sim, você está ferido. Você está ferida, eu sei disso, eu reconheço. Está machucado, está machucada. Mas você acaba fazendo sangrar sobre pessoas que não têm nada a ver com a história. Às vezes é o marido, a esposa, o filho, o pai, o irmão da igreja. Está errado. Igreja é hospital. Peça ao Senhor, Senhor, cura-me. Eu estou ferido, eu estou machucado. Como diz aquele louvor tão lindo. Fala para Deus. Não desabafe em Facebook, não. Ali no Facebook não vai te ajudar em nada. Ou vai? Não vai. Pelo contrário, as pessoas vão ficar sabendo, questionando, comentando, fofocando da tua vida. E inimigos que querem a sua derrota, a sua queda, vão ficar aplaudindo, sabendo que você está mal. Porque você mesmo falou para todo mundo. Todo mundo. Aí me fizeram mal. E olha, é cada besteira que a gente vê lá no Facebook, né? Os teus inimigos estão ali ó, aplaudindo. Beleza, ele está sofrendo. Olha lá, ela está sofrendo. É diferente quando você coloca um louvor. Você coloca uma foto sua na praia. Né? É bom praia não, porque às vezes não é bom não. Porque a visão não é muito boa às vezes. Põe orando, é melhor. Né, irmã? Põe orando. Vamos orar. Ou então, no meio do jardim, você, uma flor, vocês mulheres, uma linda rosa no jardim da vida de Deus. E você coloca... E o homem? Um cactus? Não, um homem seria um quê? Vocês homens, o que nós somos, hein? Um cravo, um lindo cravo no jardim de Jesus. Mas às vezes a gente vê lá o Facebook, a gente começa a ler, a gente já percebe, essa pessoa não está bem. Essa pessoa está desequilibrada hoje. Essa pessoa não está bem. Aí o que acontece? O inimigo, a pessoa que quer ver, que fica feliz com a sua derrota, com a sua queda, fica aplaudindo, e o tonto lá, a tonta lá, colocando. Ai, porque me fizeram isso? Ai, me fizeram aquilo. Para! Coloca coisa bonita e seja de Deus. E hoje no Evangelho, amados, vejam o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa. Jesus foi à região de Gerara, ou Gerasa, a região, ou Gedara, Gerasa, a região dos Gadarenos. Aqui tem o Mar da Galileia, do lado de cá é Israel, a terra dos judeus, que não comem porco, não tem carne de porco. Atravessaram o mar e foram para outra região do mar, na região de Gedara, de pagãos. Por isso que lá tinham 2.000 porcos. Em Israel não tem porco, porque porco, a carne de porco é condenada, é proibida. Levítico capítulo 11. Para o judeu é considerada carne impura. Então em Israel você não encontra carne de porco. Imagina aquele joelhinho de porco, hein? Delícia, né? Alguém pode perguntar, padre, mas se nós cristãos podemos? Sim. Você pode comer o que você quiser. Jesus, ele quebrou essa lei do puro e do impuro, quando ele diz em Marcos capítulo 7, o que mata o homem não é o quê? O que entra. Mas o que mata o homem é o quê? Sai. Naquele momento Jesus quebra essa lei do puro e do impuro. Irmãos, Jesus vai para Gedara, e ali havia um homem possuído por uma legião. Não era só um demônio. Eram muitos. Legião. Quando Jesus passa, veja que o diabo conhece Jesus. Por que ele conhece Jesus? O demônio foi o que no céu, irmãos? Um anjo. Então ele adorava Jesus. Ele adorava o trono, diante do trono. Todo demônio foi expulso do céu, era um anjo. Então ele conhecia Jesus. Por isso que quando ele viu Jesus, ele disse, o que você quer de nós, filho do Altíssimo? Vieste aqui para nos perder? E Jesus disse, sai deste homem.
E o diabo fez um pedido a Jesus. Quem são vocês? Qual o seu nome? Perguntou Cristo. Nós somos uma legião, respondeu. E eles pedem. Manda que nós entremos naquela manada de porcos que está sobre uma montanha perto do mar. Jesus disse, vão para elas. Para eles, os porcos. Você fala, mas por que Jesus permitiu? Porque Jesus quis mostrar, irmãos, o que é sujo tem que continuar com o que é sujo. O que é puro não se mistura com aquilo que é impuro. Por isso que nós pedimos a Deus no início da Eucaristia perdão. Nós vamos receber aqui a pouco o que nós temos de mais puro na face da terra, que é a Santa Eucaristia. Por isso que devemos viver uma vida nova em Cristo. Os porcos se precipitaram e caíram no mar e se afogaram. Veja o que o diabo faz. Como era a vida daquele homem, antes de Cristo, de encontrar Jesus, vivia no cemitério, se cortando, tentativa de suicídio. Irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quais são as 3 obras do demônio? Matar, roubar e destruir. Reverendo, ele pode... Tem um Celta, que cor? Prata, um Celta prata para lá? Um Celta prata que está disparado lá o alarme. Está lá ainda, tá lá. Mas está o alarme disparado lá, tá bom? Quem estacionou Celta para lá, com certeza foi mulher, né? Não é possível, foi mulher. Não, calma, porque o homem não consertou o carro, por isso disparou. A culpa é do homem. Amados, é isso que o diabo veio fazer, matar, roubar e destruir. Para terminar, reverendo, o diabo pode tocar na vida de alguém? Sim ou não? Sim ou não? Satanás pode tocar na vida de alguém? Lembra a história de Jó? Quando Satanás falou para Deus, Senhor, Deus falou para Satanás, vê Jó, como é servo fiel. Deus falou, você pode tocar em tudo, menos na vida. Ele não pode tocar na vida. Ele não toca na vida. Qual que é a tática de Satanás? Suicídio. Ele fica falando para a pessoa, sua vida não tem solução, seu problema não tem solução, se mate. Então Satanás não pode tocar na vida, só Deus pode tocar na vida. O que Satanás pode? Levar a pessoa ao suicídio. A Bíblia diz que aquele homem ficava se cortando, tentativa de suicídio. Mas quando ele teve encontro com Jesus, a vida dele se transformou. Que nós tenhamos hoje também uma vida nova em Cristo. Feche seus olhos, inclina um pouco a cabeça. E diante de Jesus, que expulsou aquela legião, qual área da sua vida que você precisa que o Senhor expulse, limpe? Qual é o mal que você precisa que volte para os porcos, para a podridão, para a sujeira? Que todo espírito maligno que estiver atormentando a sua vida, saia agora em nome de Jesus. E volte para a podridão, que é o lugar dele. Que todo mal saia da sua vida em nome de Jesus. Da sua casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória. Irmãos, só para terminar, preste atenção nisso que eu vou falar. Mas não esqueça, não esqueça. Satanás, o diabo, ele não pode ler o seu pensamento. Amém? Mas ele pode ouvir o que você fala. Amém? Preste atenção que eu estou falando, que é muito sério. Satanás não ouve o seu não lê o seu pensamento, ele não sabe o que você pensa. Mas ele ouve o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Palavra de maldição. Palavra negativa.
Um exemplo. Esse salário não vai dar para nada. Pronto, Satanás ouviu. Ele vai fazer com que ele suma esse dinheiro. Ah, eu não acredito que vou ficar curado. Pronto, Satanás ouviu. Ele vai trabalhar em cima disso, do que você falou. Quando você fala, você dá autoridade para ele trabalhar na sua vida. É diferente quando você proclama cura e libertação em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Amém. Queridos, nós...